Sejam muito bem-vindos ao Band Mulher, a tua revista eletrônica das manhãs de sábado. Vejam agora alguns dos assuntos de hoje. No quadro Limonada Zen, Adriano Sescani estreia uma nova série sobre atividade física e bem-estar na terceira idade. Prepare-se para dicas inspiradoras. Também, a partir de hoje, a terapeuta integrativa Josie Pacheco passa a explorar o universo dos sentimentos. O primeiro assunto, raiva. Aqui no estúdio, recebo com muito prazer a jornalista Cris Dias, que está de volta ao Rio Grande do Sul e cheia de novidades. Para completar, o nosso timaço, claro, de colunistas prontos para análise sobre os assuntos mais atuais. O Band Mulher, você sabe, tem um oferecimento de massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. E o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. E hoje a gente já abre no mundo das massas, né? Na verdade, ela que veio aqui conversar comigo hoje, a Vitória Rosa. Tudo bem, Vitória? A gente teve em Gravataí, na fábrica, mostramos várias coisas, né? Da excelência dessa marca das massas Romena. Ela que é diretora de marketing. Bom, agora eu quero conversar um pouquinho hoje sobre essa questão do marketing mesmo, né? Porque a gente sabe que a Romena é líder, né, de vendas em massas frescas no Brasil e de todos os produtos. Como é que essa marca acaba se destacando tanto no mercado? Bom dia, Regina. Bom dia. Então, eu acredito que seja a qualidade dos ingredientes, dos produtos e também do nosso atendimento, né? Mas, além disso, a tradição ao longo desses anos de marca e também a praticidade dos nossos produtos, né? Então, acredito que a soma de tudo isso faça com que a gente se destaque no mercado hoje em dia. Pois é, isso que eu ia falar mesmo sobre a praticidade, porque hoje a gente não quer mais entrar na cozinha e demorar um tempão, né? A gente quer entrar e tchum, já fazer tudo correndo. E a Massas Romena realmente tem muitos produtos que ajudam muito, né, a isso acontecer. Sim, as nossas massas, elas são pré-preparadas, né? Então, isso faz com que qualquer pessoa, em poucos minutos, consiga preparar uma refeição muito gostosa e fresca, né? E a gente compartilha muitas dicas e receitas também nas nossas redes sociais. Sim, e aliás, redes sociais, eu acompanho bastante as redes sociais, vocês têm conteúdos muito criativos, o marketing digital é muito bem feito. Isso que eu queria saber, como é que vocês pensam, né, esse marketing digital e no que ele tem colaborado, na verdade, com a marca? Obrigada, né, primeiramente. Em conjunto com a nossa agência, né, a gente procura criar um ambiente de aprendizado, onde as pessoas consigam se inspirar e aprender também. Então, a gente traz muitas formas de se preparar um mesmo produto, por exemplo. Então, a massa de pastel, as pessoas estão muito acostumadas a fazer o pastel frito ali, mas, na verdade, a gente pode usar ele de várias outras formas, né? Também assar, fazer ele em forma de cestinha, também então tem várias outras formas. Então, a gente sempre procura ir por esse caminho, mostrar a praticidade para os nossos clientes e mostrar que eles não precisam passar horas na cozinha para ter um prato ou uma receita muito bacana no final. Eu vejo também muito o Ico Thomas, né, que é um querido ex-colega meu amigo, e que participa bastante dos vídeos com vocês, né, inclusive conversando com o pessoal da fábrica. Achei muito bacana. Sim, a gente tem os nossos criadores de conteúdo, nossos parceiros, né, a Chef Daya, também o Ico, e eles conseguem mostrar na prática a praticidade dos nossos produtos, né? Então é muito bacana. Bom, além de tudo isso que a gente está falando, também tem essa relação estreita e muito legal que vocês têm, tanto com mercados quanto com restaurantes, né? Como é que vocês constroem essa relação aí, que eu sei que tem parceiros aí de muito tempo, né? Além de entregar produtos de extrema qualidade, né, e ter uma parceria de muitos anos realmente, a gente faz muitas ações de marketing em conjunto com os estabelecimentos, degustações também. A gente disponibiliza material de marketing também para o ponto de venda. E além disso, também tem todo o nosso trabalho no digital, que faz com que fortaleça não só a venda, mas também a experiência do cliente final, né? Agora, vocês vejam, né, aí de casa, como é importante isso, porque é um conjunto de tudo, né, Vitória? Não dá para ser só o produto, que já é uma delícia por si só, e que a gente tem uma coisa de tradição lá de criança, de adolescente que lembra, mas a gente tem que estar atento a tudo isso.
Sim, ainda mais hoje em dia, né? Com o digital e com tudo, a gente tem que acompanhar. E também são formas de dar dicas, né, para os nossos consumidores, então ajuda bastante. E projetos assim agora para 2025? Porque eu sei que vocês nunca param nada, né? Vocês estão sempre... aliás, o pessoal veio aqui, né, do Banco de Alimentos, inclusive, junto contigo. E vocês têm parcerias muito legais, mas vocês não param nunca de pensar, né, no futuro. Não, a gente está sempre pensando em crescimento e esse ano não está sendo diferente, né? A gente está investindo muito em tecnologia na nossa fábrica esse ano, pensando em expansão e também desenvolvendo novidades, tanto em produtos quanto em ações. Então, esse ano a gente vai ter novidades. Ah, bom, eu já estou esperando, né? Porque eu sou fãzaça. Bom, agora, claro que a gente, então, pede para o pessoal acompanhar, né? Como eu acompanho sempre as redes sociais, também o site, que ali a gente tem todas as novidades e os produtos, né, Vitória? Sim, a gente está no Facebook, no YouTube e no Instagram com @massasromena. E tem o nosso site também, que é www.romena.com.br, e lá tem muito conteúdo bacana para quem gosta de praticidade na cozinha. Com certeza. Obrigada, viu, pela tua presença agradeço. de novo, disponibilidade de vir aqui no Band Mulher. Obrigada pela parceria. Bom, no quadro Limonada Zen, prepare-se para uma jornada inspiradora. O jornalista Adriano Sescani, meu diretor, estreia uma nova série que celebra a atividade física e o bem-estar na terceira idade. Descubra dicas revitalizantes que prometem transformar a sua rotina em uma festa de energia e vitalidade. Ter uma vida longa e saudável depende de muitos fatores, mas um deles é fundamental, a atividade física. E na terceira idade, movimentar o corpo é muito mais que uma questão de saúde, é uma forma de viver melhor. Então hoje a gente vai entender como os exercícios físicos previnem doenças e melhoram a qualidade de vida do idoso. A atividade física é fundamental para o nosso corpo, mas também é muito importante para a nossa mente. Pessoas mais velhas tendem a ficar mais isoladas da sociedade. Então, às vezes, acontece de ter alguns problemas de depressão, ansiedade ou outros problemas até funcional, como a demência da terceira idade, Alzheimer e outras doenças. Então, o exercício não é só benéfico para o músculo, para a estrutura física, mas sim muito para a mente. Ele vê o professor como também um psicólogo, muitas vezes. Um amigo. Isso mesmo. Então eles vêm, relatam as histórias de vida. Sempre fizesse atividade física? Não, eu era totalmente sedentária. E como é que entrou a atividade física? Em conversas, uma amiga participava e eu começo a empolgar, me empolguei. Isso com que idade? 67. Começou na terceira idade mesmo? Aqui, sim, eu tenho um problema bem sério de coluna, na lombar, já há 17 anos. Por isso que eu tinha que fazer. E tu foi procrastinando? E sempre em casa, a gente trabalhava, tinha transporte escolar, a gente chegava em casa, almoçava aquela correria de horário. Nunca dava tempo? Não. Eu não tinha tempo, eu não queria o tempo. Tu não te priorizava? Não, eu era para ir para cirurgia há 17 anos. E não fui até hoje. O que tu acha que mudou da tua vida com a atividade física? Bem, as pernas, os músculos, né? Que eu sempre fui magra. Então, assim, ó, as pernas, o condicionamento, né, muscular. Por mais que tu faça exercício, tem dia que tu levanta, sente uma dorzinha, uma aqui, aí vem, faz a ginástica e ó. Quantos anos tu tens? 72. Quanto tempo tu faz atividade física? Sempre fiz jogando futebol. E essa atividade mais na academia? Aqui faz 2 anos e meio, 3. Saúde melhorou? Tudo. Eu era gordo, fiquei bem mais gordo, né? Só comia. Um dos grandes problemas da idade avançada são as quedas. Né? O idoso tem muito medo de cair e tem essa preocupação realmente. A atividade física, ela ajuda a prevenir? Sim, ajuda. Na terceira idade, o idoso começa a ficar com pouca mobilidade. E isso gera
desequilíbrio e muitas vezes com uma calçada precária ou um tapete muito liso dentro de casa, ele acaba caindo e fraturando o fêmur, fraturando alguma outra estrutura e até pode romper uma artéria e vir a falecer. Então, o importante, tu tendo a musculatura firme, forte e coordenada, ela vai te auxiliar nesses movimentos mais balísticos, onde tu tem um desequilíbrio e tu vai conseguir se reequilibrar melhor, prevenindo a queda. E a atividade física também ajuda na hidratação, né? Porque suando mais, dá mais sede. Claro. E o idoso bebe pouca água. Bebe pouca água e a hidratação ela é ideal para que a gente possa ter as trocas iônicas dentro da estrutura muscular e ocorrer a contração muscular. E tem um exercício, Júlio, que tu vai me dizer se é verdade ou mentira, que é muito importante o idoso fazer, que é a panturrilha. Sim. Que é o segundo coração da gente. Isso. A panturrilha, então, ela trabalha como uma bomba, tá? Então, às vezes, estão passando ali entre, né, a musculatura da panturrilha e cada vez que tu se movimenta, que tu caminha, ela faz uma ejeção nessa bomba, jogando o sangue para a próxima válvula, jogando para a próxima, chegando ao coração, oxigenando melhor o cérebro, as estruturas superiores do corpo. Então é sempre muito importante realizar o exercício de panturrilha. Isso, aí, posturada. Isso aí, guria. Como é que é pra ti quando tu vê um idoso sair feliz, alegre? É revigorante, emocionante até, porque muitos chegam aqui com algum problema de saúde, alguma falta de mobilidade, e mesmo com o nosso, não só o treinamento, mas o nosso astral daqui, faz as pessoas saírem um pouco melhor a cada dia que vem treinar. Tu aprende com eles? Aprendo, e eles aprendem muito com a gente também. Corpo ativo, mente tranquila e uma vida mais plena. No próximo episódio, como o exercício físico ajuda na saúde mental dos idosos. Pois então, e quem está aqui comigo, que é o Dr. Gilberto Laorg Nunes, vocês sabem que cardiologista, o nosso colunista aqui do programa, sempre falou muito dessa questão do exercício, né? Sempre. Ponto importantíssimo. Em todas as idades. É verdade, exatamente. Bom, mas hoje a gente vai falar de uma coisa que até também tem a ver com o exercício físico, né? Que é a questão da obesidade. Isso. Mas hoje, um outro tópico, né? Que é a questão se é uma doença ou um fator de risco, porque a gente fala muito da obesidade como um fator de risco, né? Sim. A obesidade é um dos fatores de risco, né? A gente já comentou várias vezes aqui no programa, para as doenças cardiovasculares em geral, como hipertensão, diabetes, etc. Ocorre que existem situações em pessoas que têm obesidade, né? Mas tem pressão normal, tem níveis de glicose normal, níveis de colesterol normal. Então, a gente rotular essa pessoa como doente, talvez não seja apropriado, além de criar uma certa discriminação. Mas né? É classificada pela OMS como doença, né? É classificada pela OMS como doença há muito tempo, né? Mas isso sempre foi um motivo de grande controvérsia. Inclusive agora, né, um grupo de especialistas da revista inglesa Lancet fizeram um consenso, né, para redefinir o que é obesidade fator de risco e o que é obesidade doença, né? E, inclusive colocando em xeque o índice de massa corporal, que é o famoso IMC, como, vamos dizer assim, o balizador para a gente classificar alguém como obeso ou não obeso. Pois é, isso que eu queria perguntar. Quando é que a gente sabe, né? Essa história do IMC é uma das bases, né? Para a gente saber quando a pessoa está obesa. E tem graus de obesidade também. Tem graus. O problema do IMC é que ele é um índice relativamente simples, porque ele é a divisão do peso de uma pessoa pelo quadrado da altura, certo? Então ele não leva em consideração a constituição do indivíduo. A gente sabe que tem indivíduos que têm uma ossatura mais pesada, pessoas que têm eventualmente um IMC aumentado, mas às custas de músculo e não de gordura. Então, o que esse grupo chegou a um consenso é o IMC isoladamente não deve ser utilizado
para se classificar alguém como obeso ou não obeso. Ele deve ser usado em conjunto com alguma outra medida, que pode ser aquelas medidas por caliper, né, da gordura corporal em várias regiões do corpo, ou por um outro índice que também é simples, que é o índice cintura-quadril, que é a relação entre o diâmetro da cintura do ombro sobre o quadril. Mas isso também o médico é que sabe melhor como avaliar. Ele pode ser medido com uma fita métrica, tá? Mas ele dá mais dados sobre justamente aquilo que nos preocupa, que é a obesidade central, ou seja, aquela barriguinha de gordura. E eu perguntei essa questão dos graus porque tem a obesidade mórbida. Quando é que a gente sabe que é uma obesidade mórbida e que, inclusive, poderia, então, ser indicada a cirurgia bariátrica, por exemplo? Sim. Em geral, se a gente usar só o IMC, tá? Obesidade é classificado como um IMC acima de 30, certo? Acima de 35 já seria considerado obesidade grau 3, obesidade mórbida, tá? A questão toda é que está se levando em consideração não só a adiposidade, que talvez seja o termo mais correto para exprimir esse excesso de peso por gordura, e se isso leva a alguma restrição funcional ou não. Então, para a gente classificar a obesidade como doença, a pessoa teria que ter uma adiposidade aumentada, mas alguma repercussão orgânica. Exemplo, dificuldade para caminhar, apneia do sono, edema nas pernas pelo excesso de peso. Então, uma conjunção de fatores. Uma conjunção de fatores. Ou, eventualmente, a pessoa está hipertensa porque está obesa. Entendeu? Existe a obesidade, vamos dizer assim, fator de risco, seria aquela pessoa que tem um índice de adiposidade maior, mas ela não tem nenhuma outra alteração orgânica. Pressão normal, colesterol normal, glicose normal, tem uma vida normal, às vezes se exercita normalmente e com certa regularidade. Então, nesse caso, não seria classificado como obesidade doença, e sim como um fator de risco. Claro, a recomendação também seria de reduzir o peso, mas não com a premência ou com a agressividade, vamos dizer assim, num certo sentido, do tratamento, quando a pessoa já tem alguma repercussão funcional. Tá bom. Obrigada pelas explicações, eu acho que é por aí, a gente tem que sempre falar e deixar muito claro para as pessoas, Exatamente, os conceitos, né? Com certeza. Obrigada, viu, doutor Gilberto? Eu que agradeço. Até sábado que vem, com certeza. Gente, e agora eu quero falar da sua casa aí, daquela salinha que você tem, a sacada que você fechou, né, para receber as visitas, tomar um chimarrão. Então, precisa do móvel certo para lá, né? Aconchegante, bonito. Claro que esse móvel você encontra, com certeza, na Lemertz, né? E olha, o precinho é uma beleza. Dá uma olhadinha. Comigo aqui já a doutora Lui Tomazoni, né? Vocês sabem, ela que faz a odontologia integrativa, também estética. E hoje ela vai falar de uma coisa, aliás, um problema que muita gente tem, que é a sinusite, né? E aí a gente, mas sinusite tem uma relação com dente? Como assim, Lui? Vamos começar por aí. Então, tudo bom, pessoal? Legal falar sobre isso, né? Porque tem muitos pacientes que têm sinusite recorrente, que trata com antibiótico, passa o ano inteiro usando antibiótico, ela dá uma regredida e volta, e dá uma regredida e volta. Então, esse assunto é muito legal, tomara que tenham bastante médicos e otorrinos nos assistindo. Porque também não é só para os pacientes que é legal, é para os médicos também. Exatamente, e para os pacientes que se identificarem com isso, que busquem investigar. O que acontece? O nosso seio maxilar, ele tem, normalmente, os pré-molares e os molares, que são os dentes mais posteriores, depois do canino, eles ficam inseridos dentro, uma parte do dente, da raiz do dente, dentro desse seio maxilar. E aí, o que pode acontecer? Um tratamento de canal que não foi conduzido da melhor forma, que ainda tem alguma infecção ali. Essa infecção, ela vai para a ponta da raiz e ela fica interna, ela fica para dentro daquele seio. E essa infecção fica alimentando a sinusite, entende? Mas como é que a gente fica sabendo disso daí?
Pois é. Aí, assim, o que acontece? Todo paciente que chega até mim, como vocês sabem, né, eu, com essa parte integrativa, eu faço uma investigação minuciosa de todos os detalhes, de tudo. Desde um problema no dedão do pé até o fio de cabelo. Tu pergunta, por exemplo, se a pessoa tem sinusite. Pergunto. Mas e se a pessoa não tem, por exemplo, nem sabe que tem? Ah, mas quem tem sabe. Sabe, isso sabe. Quem tem bronquite, sabe. por exemplo, a rinite é um horror. Pois é, porque aquela coisa congestionada o tempo inteiro, usa antibiótico, não consegue dormir congestionado, dores de cabeça horríveis, né? Que muitas vezes as pessoas acham que é dor no dente e é dor de cabeça. Confundem as dores. Confundem as dores. Então, assim, eu questiono na consulta, né, os problemas, e se o paciente me relata que ele tem uma sinusite que ele não consegue resolver, eu peço uma tomografia, que é um exame de imagem onde a gente consegue visualizar tridimensionalmente. Então, a gente vê o dente, né? É uma tomografia do seio com incidência também nos dentes, né? Para eu visualizar essa comunicação que existe ali. E aí, como ela é tridimensional, eu consigo ver se tem alguma lesão nesse dente. Porque, por exemplo, uma extração pode ter acontecido errada, né? E não dá, um tratamento de canal, por exemplo, não bem feito. Sim, porque o que acontece? Imagina que essa raiz desses dentes, elas estão em íntimo contato com o seio maxilar. Numa extração que não é bem conduzida e que dá uma infecção ali, porque quando remove o dente, às vezes rompe o assoalho do seio maxilar. Imagina, uma camadinha e o dente está para dentro. Então, na hora de extrair o dente, fica alguma comunicação. E aquilo ali fica alimentando ali a sinusite. Então, pela tomografia, eu consigo verificar o que tem de errado ali. E aí, a gente detectando, bom, tem um tratamento de canal que não está legal. E que tem essa infecção, nesses casos, a indicação é extrair o dente. A gente faz a extração do dente e aí faz uma curetagem, uma limpeza com soro, né? Drena bastante. Muitas vezes tem que fazer um enxerto naquele seio. Ou seja, é um processinho que vai acontecendo aos poucos, não é tudo no mesmo dia. Não é tudo no mesmo dia. E também, falando nisso, eu tenho um profissional que já trabalha comigo há mais de 20 anos, ele é um excelente cirurgião, porque isso também as pessoas têm que ficar ligadas. Não pode ser qualquer profissional que vá mexer nisso. Porque vai verificar isso também. Sim, porque é uma região muito sensível. Então, se é feito um procedimento meio errado, né, não conduzido da forma correta, o paciente pode ter um problema muito sério, de, por exemplo, ele espirrar e sentir o ar entrando para dentro do seio. É uma sensação horrível. Deve ser horrível mesmo. Então tem que ter esse cuidado, sabe? De ser bem conduzido. Mas isso então é uma coisa, olha, um alerta bem importante para você, né? Que tem sinusite ou até que tem sintomas de sinusite, não sabia. Pode ter aí esse problema com relação com problema dentário. Sim. Tem que ir lá que a doutora Luí descobre tudo. Resolvemos tudo. Obrigada, Luí. Obrigada Valeu também pelas informações aí. Bom, gente, a gente vai para um breve intervalo comercial, né? Você sabe que com o oferecimento de Massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida, e o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil, Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Porque os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos então com Band Mulher e aqui no Espaço Estilo Simoneto de hoje eu entrevisto a Mariana Matos, que é arquiteta e vem falar de um grande sonho feminino sempre, que eu sempre chamei closet, mas eu sei, fui lá no Google até olhar, diz que é closet na verdade, mas a gente aqui adaptou para closet, não adianta, né, Mariana? Sim. É assim mesmo. Bom, seja bem-vinda. E a primeira coisa, né, quando a gente vai pensar num closet, a gente tem que pensar que é um espaço que eu tenho que entrar, senão é armário. É diferente. Sim, sim. Na verdade, o closet ele pode ser tanto aberto quanto fechado, né? Ele é um ambiente onde a gente faz para armazenar tanto roupas, acessórios, sapatos, bolsas. Isso. E para nós mulheres, às vezes, tem uma penteadeira, uma maquiagem, né? Sim, aí hoje tem aqueles espelhos, né, maravilhosos para a gente poder maquiar. E, na verdade, ele pode ser feito assim em qualquer espaço. Vamos supor que a pessoa não tenha muito espaço no quarto e ela tem algum outro espaço próximo, sacada, enfim, área.
Pode ser feito? Então, na verdade, o closet ele é feito em algum ambiente que a gente escolhe, de preferência com o que o cliente pede, né? Pode sim ser feito numa sacada. A questão de ter janela ou não ajuda bastante na ventilação. Não, né? e hoje eles estão fazendo em cima também, às vezes com vidro, né? Dependendo se dá, porque fica muito claro, né? Sim, e fica sim. muito bonito. A iluminação também é um ponto bem forte. Exato, que eu ia te dizer. Pois é, a iluminação hoje, porque na época que a gente começou a ver os closets, não tinha a importância da iluminação que tem hoje, né? Sim. Então, para fazer um closet bem projetado, né, a iluminação é um ponto bem importante, um projeto luminotécnico, que nem a gente chama, porque ela pode ser tanto direcionada quanto indireta. Hoje já tem os cabideiros por presença, né? Então, a iluminação é um ponto muito importante porque ela dá a questão da tonalidade de roupa, de cor de roupa, né? Mas precisa pensar em questão eletricidade ou a gente usa LEDs hoje para colocar nos closets? Não, então, a gente tem diversos tipos de luminárias e até a iluminação natural é uma iluminação muito boa, né? Mas hoje já tem a tela expandida, né? A tela É estendida? Será que é? Não, não é. Ah, fugiu aqui, mas não tem problema. Não tem problema, mas a gente entendeu. Tensionada. Ah, tensionada. Tensionada. Isso, então, tá certo. Quer dizer, a gente também tem que pensar nisso, então, nessa questão da iluminação. Mas o que a gente tem que observar na hora de fazer esse projeto? Quer dizer, essa conversa que eu vou ter contigo. Então, o cliente ele sempre tem que nos dizer se ele gosta mais das roupas no cabide, se gosta numa prateleira ou numa gaveta. Hoje hoje não, né? Isso é bem antigo, até as calceiras, né? Exato. Se ele precisa de mais, na verdade, prateleiras do que araras, né? Enfim, para pendurar. Exatamente. Tudo isso, quer dizer, eu tenho que te dizer, olha, eu tenho... Sim. Eu, por exemplo, quando fui fazer uma vez, eu tinha mais de 100 pares de sapatos, já falei aqui. Quase enlouqueci, pobrezinho do arquiteto. Sim. E é isso, porque daí a pessoa tem que saber o que ela necessita mais, né? O closet, ele é um lugar onde tem a intimidade do cliente, né? Então, a gente precisa certeza. saber exatamente se o cliente gosta mais, onde é que ele vai guardar até as roupas íntimas dele, né? Com certeza. E os materiais que a gente usa hoje, assim, no closet, o que tem de tendência? Então, na verdade, o closet ele é feito principalmente da marcenaria, né? E dentro da marcenaria a gente tem o MDF, o MDP, vidros. Hoje a gente usa bastante a chapa metálica, né? Que ela tem uma espessura bem fininha. Então, acredito que junto com as cores a gente consegue trabalhar num ambiente deixando o ambiente mais aconchegante. E que fica lindo, eu sei que fica. Obrigada, Mariana. E também agradeço. tem isso, tem que dividir direitinho, tá? Porque às vezes a gente fica uma pessoa com 4 portas e a outra só com 2 gavetinhas. Exatamente. Obrigada, viu, Mariana? Obrigada. Valeu. Comigo aqui já ele, Alexandre Pires, que é o sócio fundador da CG Home Care. Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Assunto de hoje, claro que a gente tem que falar dessa semana que passou, que foi um calor absurdo, sufocante. E claro que com relação, até hoje o Adriano também trouxe aqui a questão do exercício físico para os idosos, né? E a gente tem sempre falado com relação a esse público, por causa da CG Home Care, claro. E aí, que prejuízos esse calorão, essa coisa exagerada traz para a terceira idade? Olha, Gina, é um tema que a gente sempre tem que falar, né? A gente já conversou até aqui sobre a questão da hidratação do idoso, mas agora com esse calor excessivo, a gente precisa ter uma atenção maior com o idoso. Então, vai desde da questão do xixi mais escuro até a confusão mental realmente do paciente. Porque o calor deixa a pessoa realmente... Exato. E o nível de desidratação desse paciente, né? Então, vamos até explicar, porque a cor da urina te traz isso. O nível, né, que a pessoa tá... Com a falta de água. Exatamente. Quanto mais escura, mais a falta de água. A mesma coisa o sangue. Às vezes a pessoa lá teve um corte, mas está muito grosso esse sangue. Meu amigo, vai beber mais água, né? Então, a gente fica atento nesses detalhes com os nossos pacientes que estão em casa, acamados. Então, claro que a gente tenta deixar a temperatura adequada no quarto, mas às vezes não é possível. E também o clima fica mais seco com o verão, é natural, com o calor. Então, a gente tem que dar uma dose extra de água, né? Quer dizer, fazer com que a pessoa beba muita água. Sim, sim. Né? Puxar mesmo pela pessoa. Por exemplo, a mucosa mais seca, essa pessoa vai ter. Então, a gente tem que ficar atento nos sinais. Então, vocês que estão em casa agora, tem um idoso que está acamado, atenção a isso, né? Então, vamos olhar o xixi do idoso, sim. Vamos ali no banheiro na hora que ele vai, né? Ou então, se é na fralda, né? A gente dá uma olhada ali para ver se está muito escura. Doente, enfim. Exato. Bom, e tem a questão da pele também ressecada, né? E a mucosa
também que pode estar descorada. Exato. Então, isso tudo são sinais e a pele ela fica mais ressecada e mais flácida também. E às vezes as pessoas não percebem. Então, esses detalhes é que são importantes. Os visuais para que a gente aumente a dose de água. Ah, mas o idoso é tão difícil dar água para ele. Gente, a gente falou aqui no outro programa, eu vou reforçar aqui. Vamos criar métodos de dar mais líquido para esse paciente. Vamos fazer um chá, né? Então a gente não faz o chá lá para ele tomar quente. E aquela aguinha também com limão saborizada, que às vezes tem um gostinho Ótima melhor. ideia, Regina, sabe? É isso que a gente precisa. As pessoas elas têm que incentivar esse idoso a tomar mais água. Porque até aumenta o problema renal, né? A falta da água. Sim, que é exatamente, a urina vai ficando mais escura, justamente por isso e vai causar esse problema renal. Então, o primeiro sinal de que está vindo um problema no rim é exatamente isso. Bom, né, e tem a exaustão que já pra gente, né, para jovens, inclusive, para criança e adolescente, já é problemático, a exaustão, o cansaço que dá. Imagina para a terceira idade. Agora mesmo, o nosso produtor está falando, nossa, eu tô com tanto sono. Ele estava falando comigo. É exatamente isso. Também a desidratação, né, a falta de água. Às vezes na correria do dia a dia, tu, Regina, que está sempre correndo, de manhã a rádio, à tarde a Regina está na TV, eu tô na olha metade, só. tô só tomando, então, sempre. tem que se lembrar de se hidratar, né? Então, isso é o principal. Então, gente, quem está em casa, preste atenção nessa dica. Tome mais água, dê água para o seu idoso, para as crianças também. Porque é o outro que sofre muito com isso, que a criança brinca, corre, nem percebe. A criança às vezes nem passa para tomar água. Exato. Sai correndo, vai pro pátio brincar. Não, gente, chama, mãe, tem que tomar corre água. Lá. Vem cá, criança, tomar água. Exato, perfeito. Mas é isso, então a gente tem que pensar muito e esse calor, claro, teve essa semana aí, mas ainda deve voltar. Deve voltar até o e, inverno. Regina, é uma coisa que veio para ficar. As mudanças climáticas estão aí, a gente tem que se atentar a isso e fazer dos cuidados uma rotina nossa. Tá bem. Obrigada, viu, Alex? Como sempre aí, pelas dicas valiosas. Vamos então para um breve intervalo comercial, né? Com oferecimento de massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. Patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil, Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. E daqui a pouquinho, sabe quem é que vai estar aqui comigo, aqui meio do meu ladinho? A apresentadora Cris Dias. Vocês lembram dela? Já já ela vai conversar com a gente. De volta com o Band Mulher, hoje recebendo uma querida aqui, famosa que só ela, Cris Dias. Que prazer de ter aqui, menina. Prazer, digo eu. Nossa, muito feliz de estar aqui com você no Band Mulher. Então, ela foi na rádio também com a gente no Manhã Bandeirantes, né, com o Fabiano Brasil. Isso aí. E agora a Cris Dias veio aqui. Eu até perguntei para ela o seguinte, é Cristiane o nome dela, mas tu sempre usou o Cris Dias? No começo eu tentava o Cristiane, né? Aquela coisa de jornalista séria e tal, mas aí virou Cris Dias, sempre todo mundo me chama de Cris. Eu prefiro né, Cris. O nome. Então, e Cris Dias eu acho que é orgânico, sucinto, bom, né, de falar. Vem cá, tu sempre gostou dessa coisa da comunicação? Como é que era a Cris no início, antes de decidir ser jornalista? A Cris adolescente, a Cris criança, era um ser humano agitado, que adorava praticar esporte. Que signo tu é? Eu sou libriana. E eu adorava praticar um esporte. A minha mãe me colocou para fazer esporte, porque eu sempre fui super agitada e comunicativa, né? Quer dizer, quando eu era mais nova, eu até era um pouco mais tímida. E aí já tinha uma ligação com o esporte eu também. lá velejando. E aí, mas eu não fazia esporte radical nessa época. Eu jogava futebol, nós já vamos falar sobre futsal, os esportes radicais. fazia esportes na escola, no clube e tal. E aí, quando começou a história de vestibular, o que eu vou fazer, eu sabia que eu queria... Eu era muito boa em português, era péssima em exatas. E aí eu queria ter um trabalho que eu não tivesse rotina. E eu lembro... Você sabe que você é um ícone, né? Eu me lembro muito de ti na TV. Pronto, agora. E eu lembro que chega de mim, eu era ícone, ela. Mais jovenzinha, eu falava, gente, é muito legal isso que essa galera faz na TV. Então, assim, eu fui meio que... Tu foi gostando. Me moldando, né, com essa coisa do audiovisual e dos esportes, e aí eu acabei indo para o Rio, fiz faculdade lá, me formei lá, e quando foi que se deram conta, assim, tipo, olha, a Cris é uma baita apresentadora de esporte? Olha, isso aí eu devo a um olheiro lá da TV Educativa, ele na verdade era editor-chefe do programa de esportes lá do Estádio, que é um programa super tradicional, que deve ser mais velho que o Esporte Espetacular, se bobear. E aí eu eu era apuradora da editoria de cidade na TVE. Ficava cobrindo o rescaldo de tiroteio, era um esporte radical também. Era um esporte radical. No Rio de Janeiro. E aí um repórter entrou de férias.
E aí me chamaram, acharam que eu tinha pinta de jornalista esportiva. E aí de eu apresentadora. Cobri as férias desse repórter primeiro. Aí na sequência ganhei um quadro de esportes radicais. Aí fiz tudo que você possa imaginar de esportes radicais. E tu sempre gostou de esporte? Quer dizer, tu tinha sempre. Essa coisa de torcer, time? Sempre, Que torço time pro falando Inter, nisso? sou colorada. E fora daqui pela risada, tem... ela é também, né? Ainda Não, bem. sou gremista. Mas tu não fez uma risadinha tão simpática assim. Não, eu não tenho problema com os colorados. Eu também zero com os gremistas. E fora daqui, Rio, São Paulo... Tu tem time, não? Não, sempre time é é um só no mundo inteiro. Olha! Eu sou colorada em qualquer lugar do mundo, Pronto. não tem essa. Claro que eu simpatizo com X, Y, Z, mas assim, meu time mesmo é o Inter. E a gente colocou ali aquelas fotos, porque realmente na rede social, ali no Instagram da Cris, chama muita atenção essa questão dos esportes radicais. Eu gosto. Tu gosta muito. Eu gosto muito. E tu fazia isso na TV também, né? Algumas matérias. Fazia, muita gente me confundia com a Dani Monteiro, inclusive, no começo da carreira, porque a gente era muito parecida e porque ela tinha quadro de esportes radicais e tal, no Esporte Espetacular. E aí, quando eu cheguei para apresentar o Esporte Espetacular, a galera fazia uma confusão. Mas sempre que dava para eu sair do estúdio, da apresentação, eu descambava para fazer matéria de esportes radicais, porque é uma paixão. E que eu comecei a ter essa paixão e poder praticar mais nesse quadro que eu tive na TVE, né? Que eu tive o gostinho ali, foi um pupurri de tudo. E aí eu fiquei enlouquecida com esportes radicais. E aí afunilou mais ainda, eu ficava cobrindo muito campeonato de kite. E não é agradável na areia, que você toma uma surra de areia, né? Em praias que ventam muito. E aí eu pensei, cara, eu vou aprender esse negócio. Aí eu voltei de uma viagem que eu fui para o Caribe cobrir na ilha do Richard Branson, que é um super britânico que tem mais de 400 empresas. Ele é famoso, né? Ele era dono da Virgin. E aí, excêntrico, rico, bilionário excêntrico, tinha uma ilha nas Virgin Islands. E aí ele chamou uma imprensa do mundo para cobrir 10 dias a gente passeando pelas Virgin Islands e chamou os melhores kitesurfistas do mundo para fazer toda uma cobertura jornalística do evento, porque ele era kitesurfista, entre outras coisas. E aí eu voltei muito alucinada. Falei, gente, eu preciso aprender esse negócio. Imagina, eu estava no Caribe, não sabia velejar e todo mundo velejando na minha cara. E aí eu voltei, já morava no Rio, morava na Barra, que é onde você aprende, né? É um perrengue aprender na Barra da Tijuca, mas como eu não tinha tempo, estava envolvida com a apresentação dos programas, né, na Globo, eu aprendi lá no Rio de Janeiro kite. E esse você, a minha vida mudou. Esse você é de quanto tempo morando no Rio? Esse você, eu saí daqui com 18, eu fiquei 25 anos fora, 20 no Rio, 5 em São Paulo, então esse você... E até porque, para as pessoas entenderem também, a gente não pode, falando para o Brasil inteiro, vir com o nosso sotaque, né? E tu sabe que as pessoas acham que a gente é braba por causa do sotaque? Eu muitas vezes fui confundida com, nossa, como ela é braba, porque eu falava tu. E porque o sotaque gaúcho ele é um pouco mais forte, né? Um pouco mais, assim, contundente, digamos, do que os outros sotaques. E tu agora voltou para aqui para o Sul, é isso? Tá morando aqui em Porto Alegre? Tô morando aqui já tem um ano. Fabiano Brasil, que ficou impressionada, falou, como assim tu voltou há um ano e a gente não ficou sabendo? Eu também não sabia porque disso, ano gente. passado eu trabalhei muito fora, como sempre. Eu fui muito pro Ceará por causa da história do kite, que agora com redes sociais a gente trabalha direto, né? Marcas com marcas, somos marcas e trabalhamos com marcas. Isso eu vi no teu Instagram, e que tu falou dessa questão de que tu demorou para te enxergar como marca. Como um produto, como uma marca, exatamente. Porque eu fiz essa transição, né? Saí da Globo, fui para a CNN, depois Band. Aí caí no digital, na Cazé TV, enfim, fiz Amazon Prime com mais outros streamings. Aí ano passado fui para a Olimpíada com um outro streaming. E foi um processo de entender o digital e me entender como marca dentro desse digital. Uma marca com uma construção de carreira que te traz uma credibilidade, essa nossa construção de mais de 25 anos, 20 anos no audiovisual, né, nas TVs lineares. Então, assim, de que forma eu agregaria toda a minha experiência na TV com o digital? E aí foi um processo mesmo de cair as fichas e de me entender. Nós tivemos que nos aprender a trabalhar no digital. Nos né, adaptar com essa história do digital, totalmente. E que agora ela também está realmente no streaming, né, pelo menos por enquanto, está no streaming. E eu quero saber também da Cris Dias em família, né? Tu tem um filho? Tenho um filho carioca. Ele ficou lá? Não, ele tá vai aqui para todos os lugares. Eu boto embaixo do braço e vai comigo. Que idade ele tá, Cris? Ele tá com 15 já. Quer dizer, agora eu não boto mais embaixo do braço. Agora ele periga faz ele te botar embaixo do braço. Porque ele já passou. Já tá uma cabeça mais alta do que eu, o guri.
E agora ele faz o que ele quer, né? E ele é bem diferente de mim, ele gosta de frio, ele é músico e tal, então eu não consigo mais arrastar para o Ceará. Eu botei para fazer a aula de kite, mas assim, parou no meio do caminho, estou esperando ele retomar. Porque adolescente sabe como é. Com certeza. Quanto mais tu dá o contra e obriga, mais ele não vai querer. Então, assim, eu levo na maciota, que eu sei que vai voltar. E como é que tu lidou com essa coisa da gente por exemplo, agora eu tô te perguntando uma coisa íntima, que é o teu filho, né? E durante o tempo que tu esteve na TV, muitas vezes se viu o teu nome também, com outros assuntos relacionados a ex-marido. Sim, polêmicas. Né? Questão da pensão alimentícia, que achei importantíssimo, inclusive, que tu fez, porque a mulher precisa ter um respaldo para entender isso, né? Como é que tu lidou com isso? Quer dizer, essa tua intimidade sendo exposta? No início era complicado. E essa história da pensão foi um pouco controversa, porque metade das pessoas achou interessante eu publicamente falar, abordar esse assunto. Elogios pra te dizer. E muita gente também falou, nossa, porque ela está falando da vida pessoal, abrindo algo íntimo. Só que você sabe como é a justiça, como as coisas funcionam, a amorosidade e tal. E era impressionante, porque eu falava, pagava. Falava, pagava. Mas precisava essa falar coisa primeiro. da explanação pública muitas vezes funciona, né? Mas precisava falar primeiro. Precisava falar primeiro, exatamente. Mas assim, essa questão de publicamente ter a vida íntima, né, exposta, eu acabei casando com um ator ex no plural, né? Primeiro foi o pai do meu filho, aí na sequência eu tive um outro namorado que era ator também, dono de bar, enfim, a gente vivia no Leblon e com paparazzi. Mas é que é o mundo onde a gente vive, no fim. Exato, né? E meu último marido também ator. Então, assim, no começo era muito complicado, eu sentia, acusava os golpes, assim, quando falavam de mim na internet, só que depois de um tempo, você começa a não se importar mais. Deixa. Você entende que a verdade é tua, que você está trilhando o teu caminho, e você começa a realmente não se importar mais com o que as pessoas falam, porque, na verdade, elas estão vendo recortes. Elas não sabem da minha trajetória, elas não sabem das especificidades da minha vida e de tudo que eu passo, porque isso aqui são recortes. Exato. E na época que não tinha digital, que era revista e site de fofoca e tal, TV, rádio, menos ainda, né? Sabiam menos ainda. Então, assim, eu entendi que as pessoas falam. Podem falar, é isso. Quem sabe e na esses verdade sou eu. problemas se resolveram. Só Graças a Deus estão todos resolvidos. Tá tudo certo. Senão eu volto a falar publicamente. Brincadeira. Não volto não, que acaba prejudicando o mundo. É muito Claro machista, né, Rê? Você sabe. Com certeza, Isso com certeza. Achei que, de certa forma, não foi muito bom pra mim. Pois é, tu vê. Por mais que seja um assunto que a gente deva falar, que tem à tona, a ver né? com o nosso feminino, que tem a ver com o nosso empoderamento, é importante a gente discutir. Todo mundo passa pano, porque se é uma mãe que abandona o filho, que deixa de pagar a pensão, as pessoas Deus o livre. caem matando. E parece que quando com o homem se normaliza a questão da ausência, a questão do não pagamento, a questão do abandono afetivo, do abandono paterno. E eu acho isso injusto demais. Isso mostra muito a nossa diferença nessa questão da nossa luta pela equidade de gênero. Então eu acho importante a gente trazer esses temas à tona. Certeza. Porque a gente só muda a sociedade conversando, debatendo. Com certeza. Então eu acho muito importante trazer esses assuntos já se em pauta. falando dessa questão do digital aqui, que tu tá no streaming, e a gente se pergunta, agora até ela brincou aqui quando leu o texto ali na câmera, que a gente usa o teleprompter, falou, ai, que saudade de um TP, que a gente chama, né? Te dá saudade disso? Quer dizer, ou tu escolheu o streaming justamente porque agora tu controla o teu horário, teus dias de trabalho, tu cansou dessa coisa de estar todo dia? Então, foram muitas coisas ao mesmo tempo, assim. Claro que nas emissoras eu tinha um horário muito mais fixo e, assim, na Globo, por exemplo, eu tinha uma exclusividade, eu não conseguia trabalhar muito como eu trabalho hoje em dia. Aí na CNN foi melhorando. Aí a gente tem uma foto na Band. Aí na Band, que foi a última mesmo. que eu já fazia merchans e já era muito mais livre, porque o back era só aos sábados. Mas assim, na verdade, foi acontecendo, eu não parei para pensar, agora eu vou pro digital. Eu simplesmente rodei por 3 emissoras e aí quando eu saí da última, que foi a Band, eu entendi que o cenário mudou. O cenário da comunicação no Brasil, no mundo, mudou. Hoje em dia existe o digital, é uma realidade, você precisa incorporar isso na tua profissão, na tua carreira, na tua trajetória, porque não existe mais não trabalhar com o digital, né? As pessoas não existem mais se não estão no digital. Então foi meio que um caminho de eu entender que eu precisava trabalhar no digital, aí caí no digital. Essa coisa de ter muitos anos de carreira na TV, claro que abriu muitas portas, e aí eu fui só aproveitando e entendendo, e claro que tem prós e contras. Por exemplo, sinto saudade de um TPzinho, de uma maquiadora, de uma cabeleireira, de uma produção. Tava bem loira o digital naquela foto é muito... tava, né? Até bem demais, loira. eu acho. Assim ficou melhor. Tá
ótima. Assim. O digital, ele é muito mais produção de guerrilha. Eu aprendi a me gravar, me editar, pego um monte de frila para trabalhar comigo. Tenho que me maquiar muitas vezes, fazer meu cabelo e mas tal. hoje Sou é muito assim. mais independente e proativa nesse sentido, mas também eu tenho uma liberdade, uma autonomia que não tem preço, que a gente não tem em emissora alguma. Mas que bom, o importante é que a gente seja feliz, né? E faça o trabalho. Tá vendo bem que tu falou Viu, que falei a que tinha mosca uma voltou mosquinha comigo. aqui, gente. Claro e que ia agora ser vem comigo. brincar com a Cris, olha aqui, ó. Não, gente, tem que tirar. Cris, muito obrigada pela tua presença aqui no programa, tá? Volte prazer, sempre. uma honra estar com você, que é um ícone. Imagina, querida. Nós também te amamos. Comecei a pensar em jornalismo. E ela tem mais de tava ali. 400 mil seguidores, gente. As pessoas já devem estar cobrando ela para voltar logo. Ficam falando que eu Pra sumi. TV. As pessoas acham que eu sumi, mas porque a galera que tá na TV, né? Mas caiam pro digital que vocês vão me achar, vão me ver aí muito. Obrigada, tá? Obrigada Valeu a você. mesmo. Olha só, a gente tem a Josiê Pacheco agora, que vai começar uma série aí falando de sentimentos. E, aliás, ela começa por um sentimento bem assustador, raiva. Bom dia! Hoje eu trago uma reflexão sobre a raiva. A raiva é uma emoção humana básica que pode ser definida como um sentimento de protesto, frustração ou insegurança. É uma reação da mente a situações estressantes, injustas, ameaçadoras ou adversas. Embora, pessoal, a vivência da raiva seja universal, algumas pessoas se irritam com mais facilidade do que as outras. Além disso, os fatores que despertam esse sentimento podem variar de um indivíduo para o outro. O que irrita você pode não irritar outras pessoas. Quando não se sabe como controlar a raiva, ela não atrapalha apenas a vida da pessoa que a sente, como também de quem convive com ela. Quem gosta de interagir com alguém que está sempre irritado? Já se fizeram essa pergunta? A raiva pode ser também uma emoção protetiva, pois nos motiva a afastar-nos de situações perigosas. No entanto, quando não controlada, a raiva pode causar destruição nos relacionamentos, no trabalho e em si próprio. Para controlar a raiva, devemos buscar ferramentas como o autoconhecimento e a autoavaliação para reconhecer a raiva. O autoconhecimento é essencial para entender de onde vem tanta raiva. É comum que a dificuldade de controlar esse sentimento tenha raiz em conflitos internos, os quais as pessoas nem sequer têm consciência. Então, reservar um tempo para compreender seus gatilhos, como coisas que o deixam com mais raiva no dia a dia e como você reage a eles é um passo fundamental para gerenciar esses sentimentos. Respire profundamente até sentir o ritmo cardíaco desacelerar e a mente acalmar. Mexa-se. A prática de exercícios físicos é um excelente regulador de emoções. Quando a raiva chegar, exercite o autocontrole. Você pode fazer isso através da respiração profunda e da repetição de mantras como eu estou calmo, eu estou bem ou está tudo bem. Frases simples para ajudá-lo a se manter na realidade e melhorar o seu humor. Em seguida, deixe o local se puder, abaixe o tom de voz ou diga para si mesmo que não há razão para sentir raiva naquele momento. Mude o foco para algo que você gosta, como um vídeo engraçado, uma paisagem bonita, olhe pelo outro lado da janela, busque uma conversa com alguém querido. Você não precisa ter respostas imediatas às suas emoções, mesmo quando elas saem do seu controle. Você pode dar um momento para se acalmar e analisar a situação antes de tomar uma decisão ou ação. Desse modo, você vai compreender que o outro nem sempre tem a intenção de irritá-lo ou fazer alguma coisa contra você. Quando se tem a empatia, pessoal, as ações das pessoas começam a fazer mais sentido. Em vez de gritar, xingar ou partir para bater em algum objeto, você pode falar abertamente sobre os seus sentimentos ou iniciar um diálogo interno dizendo para você como está se sentindo. Escrever ou fazer uma gravação no celular também são maneiras de colocar a carga da frustração para fora de uma maneira saudável. Se você tentou de tudo e não conseguiu controlar a raiva, busque um profissional capacitado para te ajudar a compreender e gerenciar as suas emoções de modo saudável. As terapias integrativas te auxiliam a entender a origem da raiva, tratar os conflitos pessoais e desenvolver a sua inteligência emocional. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Josi. Como é difícil mesmo a gente manter, né, a calma, o autocontrole. Bom,
Já está aqui comigo, doutora Stephanie Mainardi Ceuolin, nossa dermatologista. E hoje nós vamos falar de uma coisa que eu acho que o calor também acaba prejudicando um pouco e favorecendo surgimento de fungos, micoses, de unhas, tanto pés quanto mãos, né, Stephanie? Sim. O calor favorece muito, principalmente nas unhas dos pés, né? Por usar calçados fechados, às vezes sem meia, aumentar a umidade naquele local, e fungo gosta de lugar quente, úmido e escuro. Úmido, né? Então, uma das dicas para quem tem uma sudorese aumentada nos pés é trocar as meias ao longo do dia, usar calçados com meia sempre que possível, se é necessário o uso de calçados fechados, né, e deixar ventilar um pouquinho mais. E um cuidado que eu acho essencial lembrar, principalmente para as mulheres que fazem esmaltação em gel ou alongamento de unhas, é sempre que for na manicure e remover a esmaltação ou o alongamento, olhar como está a saúde daquela unha. Porque eu atendo muitas pacientes que referem não ter visto, e aí já vem com uma infecção de unha bem avantajada, assim, bem evoluída, por não observar. E aí o esmalte gera essa escuridão ali, a pessoa às vezes não vê, né, e deixa aquela infecção crescer. E aí quando pega mais de 50% da unha, nós já temos indicação de fazer tratamento via oral, que é muito mais danoso e difícil do que apenas os medicamentos tópicos, né, das unhas. Quer dizer que para evitar, então, a gente já tem que começar a fazer isso, quer dizer, deixar o pé mais, arejar o pé. E, por exemplo, aquela coisa de colocar sapato no sol, por exemplo? Ajuda muito, porque o fungo, ele larga esporos, que vocês têm que imaginar que sejam como se fossem ovinhos, né? Os esporos fúngicos, eles ficam nos calçados por 2 até 3 anos. Nossa. E eles vão eclodir e liberar fungos e contaminar o ambiente quando eles têm contato com a umidade e com o calor. Então, um calçado que está lá, mais velho... Adianta lavar o calçado por dentro? Adianta lavar e colocar no sol, para ajudar a eliminar esses esporos. Mas mesmo assim, há o risco de quando tu vestir aquele calçado, se o teu pé suar, tiver ali contato com calor e umidade, aquele esporo eclodir e recontaminar. Então, por isso é muito comum as pessoas que já trataram infecção de fungo nas unhas dizer assim, mas foi mal curado, porque voltou tudo. Muitas vezes ela está se recontaminando com os próprios calçados que estão guardados há muito tempo. Então, e tratamento, por exemplo, se a pessoa está com tratamento vai depender do caso. Alguns a gente pode usar só spray, outros só esmalte, outros gotinhas que vão embaixo da unha. E outros casos tem que tomar medicação via oral por meses. Porque quando é o caso do fungo no pé, por exemplo, na unha do pé, a unha do pé demora muito para crescer, né? E nós temos que esperar fazer o tratamento durante todo o tempo que aquela unha está em crescimento até que ela fique totalmente normal. Então, às vezes, o tratamento vai 9 meses, até 1 ano, 15 meses, que dá 1 ano e meio. Vai depender do quanto aquela unha estava atingida e também da imunidade da pessoa. Então, se a pessoa enxergar alguma coisa, corra já, porque no início é muito melhor. Quanto antes começar o tratamento, melhor. E isso vale para unhas das mãos também, porque às vezes começa em uma unha e depois isso vai passando para as outras até um acometimento de várias unhas. E aí esse fungo, aquele foco de fungo nas unhas, pode fazer com que ela tenha mais fungo na axila, na virilha, em outras regiões, porque é um foco ali. Quer dizer que pode pegar em outras partes do corpo? Pode, sim. Então, é bem importante para a saúde, num geral, a saúde das unhas, porque a gente usa, principalmente as mãos, para várias coisas. Então, do pé pode passar para a virilha, pode passar para outros locais, porque é um foco ali de fungo que está tendo. Mas também nas unhas das mãos é importante porque manuseia, e ainda mais assim, mães que têm criança pequena, que manuseiam, né, os filhos. Álcool gel resolve alguma coisa na mão? Não. Muito pouco. Ou seja, não adianta a história porque tem que tratar o fungo mesmo. Tá bom então, Stephanie. Obrigada, pelas informações aí. E principalmente nessa época, né? Época de piscina, de praia, enfim.
Band Mulher desse sábado fica por aqui. O Band Mulher tem oferecimento de massas Romena, presente na sua mesa, presente na sua vida. Patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Ipiranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você sabe, só na Simoneto. Fique agora com o programa Band Entrevista, meu amigo Fabiano Brasil. Segunda-feira também a gente está lá, eu e ele, no Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. Beijo, beijo, tchau, tchau, bom fim de.